Olá, tudo bem? Eu quero convidar você, profissional da educação, educador, educadora, você estudante, você pai de aluno e você cidadão, para uma viagem, para conhecer, para aprender sobre o financiamento da educação básica pública no Brasil. Mas por que conhecer, por que ter conhecimento sobre o financiamento da educação escolar no Brasil? Por dois pontos fundamentais. Primeiro, que a educação ela é um direito, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, também conhecida como Constituição Federal de 1988, a educação ela é um direito de todos e é responsabilidade do Estado e das famílias. Então, a nossa Constituição, que é a lei máxima do nosso país, ela estabelece uma responsabilidade mútua pela oferta, pela garantia do direito à educação, que é, em primeiro lugar, do Estado e da família, que tem o dever de matricular as crianças na faixa etária do ensino obrigatório. Mas o que nós vamos conhecer nessa viagem? O que você vai aprender conosco nessa viagem? Primeiro, de onde vêm os recursos que financiam a educação básica pública no Brasil? Quais são as fontes de recursos? O volume desses recursos? Quanto de fato o país investe na educação básica e se os recursos investidos são suficientes? Vamos comigo? Para falarmos do financiamento da educação básica pública no Brasil, nós partimos de três premissas fundamentais. É importante considerar três premissas. A primeira é que os recursos que financiam a educação básica pública, eles vêm de impostos que todos nós pagamos. Todos nós, cidadãos, somos contribuintes. Quando nós compramos qualquer produto, seja um gênero alimentício, seja um remédio, seja uma roupa, já vem embutido nesse produto, mercadoria ou serviço. Quando nós realizamos determinados serviços, nós pagamos impostos. Então, os recursos que financiam a educação pública, eles são oriundos da arrecadação de impostos. A arrecadação de impostos, ela depende da economia. Esse é o nosso segundo pressuposto. Ou seja, em momentos que o país está com uma boa, a economia está bem, a economia está em crescimento, a economia está pujante, as pessoas têm mais oportunidades de trabalho, as pessoas ganham melhores salários, consequentemente consomem mais, compram mais e os governos arrecadam mais. Tendo uma arrecadação maior, os governos têm mais recursos para aplicar, para investir na educação pública. E o terceiro pressuposto é que a economia depende de decisões políticas. Então, são esses três pressupostos que eu apresento para a gente continuar essa nossa viagem sobre o financiamento da educação básica pública. Nos últimos anos, a estrutura de financiamento da educação ela foi muito alterada. E por isso, eu vou estabelecer aqui como corte um ponto que é um ponto histórico na estrutura legal do financiamento da educação básica nos últimos 30 anos, que foi a promulgação, em 2016, da Emenda Constitucional número 95, que na época ficou conhecida como PEC do teto dos gastos, PEC da morte, PEC do fim do mundo. O que é que faz essa emenda constitucional? Ela congela, ela estabelece um teto para as despesas primárias, para os gastos primários, que são os gastos com saúde, educação, assistência social, despesa com pessoal.
ela estabelece um teto por 2 décadas, por 20 exercícios financeiros. Então esse é o nosso ponto, é a linha divisória. Então, antes da promulgação da emenda constitucional, nós tínhamos uma estrutura de financiamento que tinha como ponto fundamental, que tinha como base fundamental a vinculação constitucional de recursos em percentuais fixos. Então, a Constituição, no seu artigo 212, ela determina que a União deve aplicar anualmente nunca menos de 18% da sua arrecadação de impostos e os estados e municípios nunca menos de 25% da arrecadação de impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino. Além dessa... Portanto, nós temos aí a vinculação constitucional, que é a base, e a partir de 1996 foram criados os chamados fundos contábeis, ou fundos multigovernamentais. Por meio desses fundos, você estabelece uma subvinculação, ou seja, você já tem um dinheiro, que é uma despesa fixa, cativa da educação, e a partir da promulgação, a partir da criação desses fundos, você subvincula, ou seja, de um dinheiro que já é uma despesa específica, cativa da educação, você ainda subvincula e diz que uma determinada parte deve ir para ações ainda mais específicas. Então, isso teve início com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, o Fundef, que teve vigência de 1997 a 2006 e foi substituído a partir de 2007 pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Então, além da vinculação constitucional, da subvinculação constitucional que forma os fundos constitucionais, nós temos o salário-educação. Então, com a promulgação da emenda constitucional número 95, em 2016, nós temos uma estrutura de financiamento em que, para a União, o orçamento é o mesmo, ou seja, prevalece as despesas do exercício anterior corrigidas pelo IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Eu gosto de dizer que essa emenda constitucional ela promoveu uma espécie de supressão branca do artigo 212 da Constituição Federal, que ele não foi suprimido, ele não foi alterado na letra da lei, mas para a União os recursos eles são os mesmos. Ou seja, a emenda constitucional ela teve início a partir de 2016, a referência foi o exercício financeiro de 2016. Então, em 2017, nós tivemos um orçamento X, e esse orçamento foi o mesmo em 2018, corrigido apenas pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA. Isso, claro, tem consequências muito graves no financiamento e nós vamos explorar mais nas nossas próximas aulas. Além do salário-educação, que é uma fonte de financiamento da educação básica que existe desde 1964, que já tem mais de 50 anos. Então, vem conosco nessa viagem sobre o financiamento da educação.